Fazer o Boa agradecimento. noite. Boa noite, doutor Darcio. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Eric. Fica bravo Agradecendo comigo, também não. aí o Eric pelo convite, viu? Muito obrigado, anfitrião aí. Uma Estamos honra para sempre nós. juntos, conversando um pouquinho aqui e ali, né? Esclarecendo algumas dúvidas. É um prazer estar contigo aqui, com todos, aliás. Certeza. Obrigado pela sua disponibilidade de vir passar mais um pouquinho de orientação para o pessoal, para o público que nos acompanha aqui. E aí um tema bastante atual, eu posso dizer assim, que está tendo uma migração, né, da parte das empresas e a gente precisaria ouvir aí do especialista, né, sobre esse assunto. Então, obrigado por aceitar o convite. E Vamos poder lá. contribuir, né, Eric, também aí, né? Falo, né? Poderia estar numa festa, olha onde eu tô aqui, ó, no estacionamento do shopping, cumprindo com o nosso compromisso aí com o nosso público. Galera, Aí. já aproveita aí, manda aviãozinho aí para convidar mais pessoas, que o assunto hoje é quente, é interessante para todas as partes, né? Nós, como o Dácio falou, né? Para a sociedade entender como funciona esse processo. Então, nossa função aqui é poder dirimir dúvidas, né? Então, o Dácio vai explanar aí sobre o tema. E aí, quem tiver pergunta, pode mandar aí no chat, tá? E não esquece de fazer os aviãozinhos. Obrigado. Dácio, tá contigo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar da pejotização, né? Pejotização. O que é pejotização, Darcy? Nada mais é do que a contratação de uma pessoa jurídica, né, para executar um trabalho para outra pessoa jurídica. Empresa a empresa. Mas o que ocorre na questão desse problema da pejotização que está tão sendo exaltado, falado? A pejotização, contratar uma pessoa através da pessoa jurídica, sempre pode ser feita. Há mais de 100 anos no Código Civil. Eu quero contratar um pedreiro. Você vai lá, faz um contrato de prestação de serviço, faz a contratação dele e está tranquilo, está normal, faz o pagamento dele, né? O problema é quando nasce a fraude, né? Antigamente, eu vivi essa experiência no modelo de empresa aí que nós vivemos aí no Brasil. Nós não poderíamos fazer a contratação de um terceiro para uma atividade fim. Só poderia fazer essa contratação através de uma atividade meio. Isso foi clássico por anos, né? E assim, para ficar bem claro para todos, não só para os profissionais da área, que já têm um entendimento melhor, mas para os leigos ou para os empresários aí que buscam utilizar a pejotização para diminuir a carga tributária da empresa, né? E diminuir bastante. Por volta aí de 1998, foi uma febre de fazer contratos de pejotização. Mas assim, uma pizzaria, por exemplo, delivery, era um absurdo uma pizzaria delivery não ter um motoboy registrado. Porque se ela era delivery, como é que ela entrega as pizzas dela sem ter um motoboy registrado a nível de CLT, não é? Então ela tinha duas situações. Ou o motoboy era sem registro, sem vínculo, né? Ou o motoboy abriu uma empresa, e na época não era meio, os contadores aí podem me ajudar. Ele abriu uma empresa e ele prestava serviço como se uma empresa fosse, não é? Não dava certo. Por que não? O principal motivo de não dar certo é porque a empresa de prestação de serviço, de venda, de delivery, como é que ela poderia fazer um delivery se ela não tinha nenhum motoboy na atividade dela? Ela estava terceirizando, ela delivery terceirizando a atividade fim, né? Então não dava certo. Ia para a Justiça do Trabalho e era líquido e certo que o trabalhador ganhava esse vínculo, como vem ganhando até hoje, né? Mas veio aí em 2017, veio o senhor Michel Temer e fez aquela reforma na legislação trabalhista, né? E a primeira alteração que veio emplacada nessa reforma foi a questão de poder terceirizar a atividade fim, poder terceirizar a atividade fim de pessoas de um nível intelectual maior. Vamos dizer, o advogado,
o contador, o médico, né? Hoje o médico, ele sai da faculdade, da residência dele, ele praticamente já é obrigado a procurar um contador para fazer a constituição de uma empresa para ele prestar serviço, né? Todos os municípios, eu diria sem exceção, nenhum município mais está abrindo concurso público. O município ele contrata uma empresa, que essa empresa contrata os médicos através de uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Ele não pode, ele não consegue mais atuar como pessoa física, nem por concurso público e nem por ele mesmo, né? Ele tem que ser pessoa jurídica prestando serviço para uma pessoa jurídica que tem um contrato com a prefeitura. O que isso impacta? Nós vamos olhar que isso impacta muito para a sociedade, muito, tanto para a empresa quanto para a sociedade. E o que está em julgamento aí, assim, ó? Em 2007 aconteceu essa reforma pelo Michel Temer e depois o Bolsonaro veio e implementou mais reforma ainda nesse sentido. E aí depois foram vindo alguns julgamentos e chegou lá no STF. Quando chegou no STF, aí tem um julgado lá que está para decidir sobre essa pejotização, que é o 389, e assim, está na mão do ministro Gilmar Mendes. O ano passado ele chamou, vamos chamar assim de reunião. Como ele tinha que fazer o julgamento se pessoa jurídica pode ou não ser contratada dessa forma, essa pejotização, se sai ou não do âmbito do direito do trabalho e vai para o âmbito do STF, ele fez um apanhado aí de uns 500 profissionais. Que profissionais são esses, Darcy? Juízes, juízes, procuradores, encarregados de inspeção do direito do trabalho dentro da Receita Federal, pessoas de representatividade dentro do INSS, grandes juristas. Ele fez esse apanhado de 500, 600 pessoas e selecionaram uma média de 80 pessoas físicas para fazer uma apresentação, para fazer uma reunião, a gente chama de audiência pública, para cada um para dar o seu posicionamento sobre esse tema, né? E aí o que aconteceu? Cada um desse povo que foi lá falar, eles tinham um posicionamento que é natural, né? O INSS, ele vai. Deixa só o Matheus regularizar uma coisa aqui para mim, porque ele está falando que não está aparecendo para nenhum dos seguidores. Vou pedir para o Matheus vir aqui para regularizar isso, tá? Aí eu vou continuando aqui. E aí o que aconteceu? É natural que o INSS ele chega nessa audiência pública, ele vai defender o dele, né? Então o INSS apresentou números enormes de que se essa audiência é aprovada, se ela é definitivamente aprovada, o INSS ele vai deixar de arrecadar mensalmente, chega a ser milhões de reais, porque vão migrar para a prestação de serviço. E assim, ó, hoje o INSS ele trabalha como uma tripartite, quer dizer, o Matheus chegou aqui para regularizar, só um minutinho. Enquanto isso, vamos disparar mais uns aviãozinhos aqui para o pessoal convidando para a live. Deus manda aí disparar os convites. Vou mandar para algumas pessoas aqui. Isso aí. Aqui, vamos chamar mais gente, que é um conteúdo bastante relevante. É um conteúdo importante que está em evidência aí, pessoal. Como está comentando, as empresas estão ainda sem muito entendimento sobre
a permissão, se pode fazer esse tipo de contratações. Já é uma tendência, então está acontecendo habitualmente essa modalidade, mas ainda assim fica aquela questão, está normatizado ou não, né? Então, o Certo? excelentíssimo aí, doutor Dácio, trouxe para nós aí uma orientação sobre esse tema aqui, é bastante importante. Então, vamos voltar Vamos, a Continua isso, aí. doutor Dácio. vamos lá, tô certo? Vamos lá, vou continuar, ele tá fazendo a organização aqui. Então vamos lá. A questão do Eric foi muito boa, importante. Repete ela, Eric. Está E assim, normatizada, né? as empresas hoje, elas ainda, as pessoas elas estão em dúvida sobre a regularização, se é aprovado, se já tem um está normatizado, se já pode. Você trouxe que tem uma discussão de uma banca aí, de umas 80 profissionais de diversas áreas distintas, todas na área de direito do trabalho, e que esses profissionais estão debatendo sobre se é favorável, se é regular a contratação ou não dessas pessoas, né? Então, esse é a, um esclarecimento, né, para o público aí, se pode, não pode. Não sei se caiu, acho que caiu a conexão dele, Tá uma girando, né? travada lá. Voltou. Voltou? Vamos lá. Voltou. Problema técnico. É assim, ó. Essa discussão, ela é justamente para chegar a esse ponto. Se essa contratação ela vai ser regular ou não, certo? Primeiro, ele chamou essa audiência pública o ano passado, chamou essas pessoas, cada um apresentou o seu lado. Lá tem os dois lados, lá tem quem defende e lá quem é contra. É claro que a maioria é contra, não é? Mas para nós, antes de eu responder essa pergunta, vamos pensar assim, ó. Vamos voltar um pouquinho na história. Eu tive da faculdade um professor chamado Antero Arante Martins. Ele, inclusive, ele é vice-presidente lá do tribunal aqui da Consolação, do TRT, certo? Ele sempre falava assim pra gente, do Cazuza, né? O Cazuza é aquela música dele tão famosa que eu vejo um museu cheio de realidade, né? O tempo não para, né? Por que o tempo não para? Não Aqui para. o tempo não para, aqui nós estamos com isso aqui novamente, que é o quê? O princípio básico, a contratação, ela é válida por pessoa jurídica? Ela é válida, desde que não seja fraude. Quando ela é uma fraude? É assim, ó. Na Justiça do Trabalho, artigo 3º, tem o famoso, hoje nós temos nosso famoso Shopee, né, da compra, né? Mas esse Shopee aqui da Justiça do Trabalho, ele não é o da compra, é o Shopee, assim, ó, dos requisitos que você preenche para você ser um empregado. Se faltar um desses requisitos que o artigo 3º prevê, você não é empregado, você é empregado. E aí, se faltar um deles, a questão aí vai acontecer a fraude, né? Quais são esses requisitos? Nesse Shopee, que é SHOPEE, é assim, o E é por nossa conta, para a turma do direito do trabalho, né? O que é o S, que é o mais importante deles? O S é a subordinação. Inclusive, é a subordinação que está lá nesse tribunal e em questionamento. Quando essa subordinação ela é válida e quando ela não é válida, né? É assim, ó. Então, ó, o S é a subordinação. O H é a habitualidade do empregado dentro da empresa. O O é a onerosidade, é o salário, é o dinheiro. Eu não estou lá de graça ou eu vou de amor. Não, eu vou lá porque quero um salário, eu preciso receber alguma coisa. O P é da pessoalidade. O Eric desenvolve o trabalho. Ele não pode mandar o Gilson ir desenvolver. É ele mesmo que desenvolve esse trabalho. E o E, que é um empregado, é um prestador pessoa física, certo? Por que a gente começa de cima para baixo? Porque agora vamos começar do empregado.
prestação de pessoa física. É fácil fazer essa alteração, né? É fácil manipular essa regra. Por quê? Os próprios contadores vão auxiliar a empresa a pegar, por exemplo, um diretor de departamento, a contratar aquele rapaz da TI, ele vai constituir uma empresa, pessoa jurídica, então esse requisito da ser pessoa física, fraudulentemente, né, através de fraude, você vai constituir uma empresa para ele, e você já vai matar esse requisito da pessoa física, certo? Então ele vai prestar um serviço para a empresa, vamos chamar do profissional de TI, ganhando 30 mil reais por mês. Ele vai constituir uma empresa no ramo de TI e vai prestar serviço para essa empresa. Então está eliminado o requisito da pessoa física. Pessoalidade. A empresa tem lá 30 empregados e ele não pode mandar o irmão dele, o pai dele, é ele mesmo que vai lá trabalhar, né? A onerosidade, ele vai receber o salário dele, aos 30 mil reais, né? Se chamar de salário, ele é CLT, certo? A habitualidade, se ele é habitual, ele não é prestador de serviço, ele é CLT. Agora, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e ser pessoa física, e o outro E do Shopee é exclusividade, vejam bem, todos esses itens dá para ser manipulado para eles não serem preenchidos, para ele prestar serviço. Mas o que voga isso, Darcy? Se ele é prestador de serviço, não vai pagar INSS, FGTS. Imagina pagar um FGTS, fazer um pagamento do FGTS, de INSS, de férias, de 13º, em cima de um salário de 30 mil reais, não é? Imagine se pagar isso aí em cima de um salário de um médico chega a ser 50 mil reais, né? Então, é fácil fazer, com a ajuda do jurídico e da contabilidade, é fácil sim fazer essa articulação, essa movimentação para pagar todos esses requisitos, para colocar esse prestador de serviço como pessoa jurídica. Mas lembra do nosso primeiro pequeno lá, subordinação? Não é tão fácil manipular esse requisito, porque um juiz do trabalho pegaria isso com facilidade, que é a especialidade dele, no dia a dia. Você colocaria esse prestador de serviço do TI como pessoa jurídica dentro da sua empresa, né? Mas aí você olha o e-mail dele, a empresa chama Pro. Aí você olha no e-mail dele, marcio@pro.com.br, né? Então você fala, poxa, mas ele é uma empresa, ele está prestando serviço. Você colocaria o pedreiro que estivesse trabalhando para você. Aí você fala, manda um e-mail para mim. O e-mail dele, você ia dar um e-mail seu, né, de um provedor da sua empresa para ele trabalhar. Aí ele vai fazer um trabalho nos Estados Unidos. Aí você vai lá, tira a passagem para ele, paga o hotel dele, trata ele como se ele fosse o seu empregado. Mas se é uma empresa, uma prestadora de serviço, ela vai mandar, no final das contas, ela vai mandar a prestação de contas dela, né? Não foi a sua secretária que reservou o hotel dele, ele não utiliza o seu e-mail. Aí não pega, por exemplo, o diretor-geral dando uma dura, por que ele estava tomando um cafezinho, por que ele gastou X no café, por que ele não foi direto do hotel, não foi direto para a convenção. São cobranças que você faz no dia a dia e o empresário ele vai perdendo. No começo ele pode até se policiar para não fazer, mas no dia a dia vão ser cobranças que vão trocas de e-mails, cobranças, WhatsApp, conversas de WhatsApp que não se consegue controlar. A subordinação, ela vai estar clara, né? Ela vai estar objetivamente aí onde cai a fraude, onde acontece a fraude, consegue comprovar a fraude, ok? Ficou claro isso aí, que é bem complicadinho, né? Para a Justiça do Trabalho, nós chamamos assim, ó. Se tem rabo de cavalo, se tem cabeça de cavalo, perna de cavalo, tem uma plaquinha lá que é mula, para o juiz do trabalho, você pode chamar do que você quiser. É cavalo, né? É cavalo. Então, vai para o juiz do trabalho, vai ser reconhecimento de vínculo de emprego. O que está mudando em tudo isso aí?
para a Justiça do Trabalho, para o juiz do trabalho, tá tranquilo. Hoje em dia, antes desse julgamento, aí você entrava com essa reclamação trabalhista, o reclamante, a reclamada perdia, podia recorrer, ia até Brasília, né? Para o TST. Só que agora está indo para o STF. O TST reconhece o vínculo de emprego e o STF, ele chegou tanto julgamento lá no STF, que aí o que aconteceu? O Gilmar Mendes, ele caiu na mesa dele, aí ele parou, suspendeu mais de 50 mil processos aí, ele suspendeu para dar um julgamento só, que é esse que nós estamos esperando, né? Para decidir sobre esse tema. Agora, assim, ó, qual que é o perigo de tudo isso, né? Eu falei que tinha pessoas lá da Receita Federal, do INSS, certo? A carga que vai se deixar de contribuir, um dos requisitos, não, um dos fatos que acontece, muitas pessoas não sabem, a Justiça do Trabalho, hoje, atualmente, é uma das maiores fontes de receita que o INSS tem. E ele sem nem precisar fazer nada. Porque todo acordo que você faz, passa o valor acima do teto, o juiz ele não dá moleza, é automático, vai fazer o recolhimento, o juiz, inclusive, o Eric faz para a gente, né, para os nossos clientes aqui, faz o recolhimento altíssimo e automático para o INSS, sem ele nem se movimentar, não é? E parte desse valor, grande parte desse valor, com a pejotização sendo regularizada, que infelizmente eu acredito que vai ser regularizada, essa receita ela vai cair. E o INSS já está com a água até a tampa, né? Já derramando. Você imagina sem essa receita, certo? A preocupação... Deixa eu só tirar uma dúvida, assim, ó. Lembra, saiu uma lei do presidente, aí veio o outro validou, e ainda tem discussão? Por que seria aí? Por que essa discussão, se tem uma regra valendo? Porque assim, ó, a primeira legislação que veio, uma lei que veio, ela veio em 2017, lá com o Michel Temer, e depois o Bolsonaro ele aumentou um pouquinho, deixou ela mais forte ainda. Essa primeira legislação ela foi para fazer aquilo que eu falei da autorização. Antigamente só podiam se fazer a terceirização da atividade meio. Deixava a empresa bem engessada. O que era atividade meio? Eu posso contratar porteiro e limpeza, anseio da empresa, certo? E esse eu poderia contratar através de terceiros. A sua pergunta foi muito boa. Uhum. A atividade fim da empresa, por exemplo, eu sou um hospital, eu não posso terceirizar a atividade fim. Eu não poderia, não é? Tanto que eu dei o exemplo do médico, ele já sai da faculdade sendo instruído a abrir a pessoa jurídica dele, senão ele não trabalha, certo? Uhum. Então, em 2017, foi atividade meio. Ele abriu para poder terceirizar a atividade fim. Quem que era a atividade fim? E a atividade fim, justamente nós. Atividade fim, por exemplo, poder terceirizar a pessoa, os mais intelectuais, né? O advogado, o contador, o médico, não é? Uhum. Por quê? Mas por que eles? Porque o STF começou a entender, tem política por trás disso, tá? O STF começou a entender que o intelectual, ele não era o bobinho, porque na Justiça do Trabalho prevalece o princípio do hipossuficiente. A Justiça do Trabalho, o empregador está nessa condição e o empregado está aqui mais para baixo. A Justiça do Trabalho faz o equilíbrio, porque o empregador vai mandar e o empregado vai fazer, certo? Sim. Então, a Justiça a do Trabalho ela causa esse equilíbrio, ela traz o hipossuficiente para suficiente, para ficar suficiente na relação, certo? E ela entendeu o quê? Uma coisa é o terceirizar, fazer um contrato de terceirização com o meu gerente do RH. Vou terceirizar meu gerente de RH, ele faz as folhas de pagamento para lá, me entrega tudo mastigado. Ao invés de eu fazer um salário para ele, aí um piso da categoria, R$ 3.500, aí eu tenho que recolher o FGTS, toda essa carga dele, ele vai me custar 32% a mais, eu vou pagar uns 3.500 para ele, eu vou falar para ele, ó, você vai abrir uma pessoa jurídica, e você que vai coordenar aí, e eu vou te pagar R$ 4.500. Há alguma vantagem para o trabalhador, né? Se parar para pensar. Olha a desvantagem do trabalhador e olha como sua pergunta foi boa. Vamos pensar assim, ó, no FGTS.
para entender. Vamos ver o lado histórico da coisa para a gente entender com bastante clareza, assim, né? Nós somos marionetes do sistema, mas a gente tem que enxergar a corda também. A gente não consegue movimentar, mas tem que ver a corda, né? A Uhum. maioria das pessoas que pensam assim, por exemplo, no FGTS, que me veio à mente, a maioria das pessoas pensa que o FGTS foi criado pro trabalhador, não foi? A maioria não pensa, foi criado pro trabalhador. Não. O trabalhador, ele tinha uma segurança lá atrás, que era uma estabilidade de 10 anos ele tinha essa estabilidade. Por exemplo, ele chegasse com 10 anos numa empresa, ele não podia mais ser mandado embora. Aí, o que aconteceu? Alguém falou assim, olha, eu vou, política, né, administrador, falou, eu preciso criar um fundo para movimentar o financeiro do governo, não é do trabalhador. Aí ele foi lá e criou o FGTS. Tirou olha só, o trabalhador, a relação dessa estabilidade do trabalhador era o trabalhador e a empresa. O governo foi lá, tirou essa estabilidade, passou a obrigar a empresa a recolher os 8% do FGTS e depositar na conta vinculada, certo? E quem usa esse dinheiro há anos da conta vinculada? Quem usa o dinheiro? O governo, A caixa, né? a A caixa. Caixa. Inclusive emprestando esse dinheiro a juros, trabalhando esse dinheiro no sistema de habilitação para pessoas que nem usam FGTS, que é difícil alguém que nem contribui para o FGTS. Porque é difícil alguém que contribui para o FGTS conseguir comprar um imóvel com o valor que o FGTS ele consegue alcançar. Aí vocês vão falar assim, o lado histórico da coisa, mas tem o Minha Casa Minha Vida. Aí o Minha Casa Minha Vida só apareceu por outra questão de política, né? Para agregar esse valor. Mas, de uma forma ou de outra, o FGTS ele não foi criado por empregador. Ele nem foi aprovado na época, ele nem foi aprovado pelo Senado, que a legislação passa pela Câmara dos Deputados, depois do Senado. Ele nem foi aprovado no Senado. Aí foi um decreto presidencial que fez engolir mesmo. Foi a fórceps, né? Foi a força do FGTS. Por que eu estou contando esse lado histórico do FGTS? Sendo aprovado ou não, sendo pro empregado ou não, a maioria dos empregados, principalmente nós brasileiros, nós não temos assim uma educação financeira para guardar um valor, para ter uma reserva, para ter um dinheiro, certo? Querendo ou não, ajudou o empregado. Agora, nesse sistema de pejotização, como diria meu amigo Pablo Marçal, quem ele mais atende é médico. Nós estamos falando de R$ 50.000 a mais de salário. Ou seja, os que mais estão precisando de ajuda financeira são os médicos. E ele até comentou que a empregada dele doméstica, uma das governantas dele lá, ela era muito mais eficiente financeiramente do que os médicos que eles atendiam. Então, nós estamos falando de dinheiro, né? Nós estamos falando de valor, nós estamos falando de entendimento financeiro. Se os médicos que ganham R$ 50.000, o Pablo Marçal, são as pessoas que ele mais dá assessoria, aí nós estamos falando assim, ó, uma conta rápida de R$ 50.000 de salário, 10 para ficar rápido, que eu sou ruim de conta, 10% dá 5.000, certo? Vamos falar Uhum. os 8% lá, 3.800, eu acho, não sei, R$ 3.800 por mês. 10 meses é R$ 38.000. Você vai pegar um médico que ele está prestando serviço, ele vai comer todo o dinheiro dele, certo? Ele não vai ter reserva financeira nenhuma dele. Olha onde nós vamos chegar. Ele não vai ter reserva financeira nenhuma. Ele, como pessoa jurídica, ele provavelmente nenhum plano privado de previdência ele vai ter, certo? Por falta de educação financeira. O INSS hoje, atualmente, já está com a água na tampa já está com a água em cima da tampa. O que vai sobrar para nós, população, brasileiro, com vários médicos, várias pessoas sem contribuir para a Previdência Social? O que está sendo revertido para ele hoje, na questão financeira, lá no futuro não vai ser um problema dele. Estou falando do médico como exemplo para falar do grande salário.
Mas aí nós estamos falando do diretor, nós estamos falando do gerente, nós estamos falando do pessoal, da menina da folha de pagamento, que você consegue colocar ela remotamente em casa e colocar ela como prestadora de serviço e dizer que ela trabalha para 5, 6 empresas, né? Nós estamos falando desse. O que que vai ser? Se hoje o INSS ele já não está conseguindo manter aquela relação que é tripartite, que ela é dividida em 3 partes de contribuição, ó. É governo, empresa e empregado. A maior parte do empregado. Se eu tirar a empresa desse, ele vai ficar 2 pernas, né? Mas uma perna já é manca. Uma perna já é manca, que é o INSS. O que que vai ser do futuro com essa carga enorme de pessoas jurídicas, que são físicas, na verdade, sem recolhimento e sem contribuição para o INSS? O que que vai ser dos nossos filhos dentro de uma sociedade como essa? Você vê a preocupação lá naquela audiência da audiência pública que eu comentei, a preocupação do INSS, que ela não é só financeira, né? Ela é uma preocupação social. Olha a preocupação da Receita Federal. Vocês falam disso melhor do que eu. Às vezes a gente pode estar falando que a Receita Federal só está de olho no patrimônio dela, né? Na parte dela, na arrecadação dela, mas não, tem o lado social desse lado aí, que é muito pesado, né? A carga tributária que vai ser alterada em todo o sistema com a aprovação dessa nova legislação aí, ela vai ser muito grande. E aí, chegando, depois de passar desse lado histórico, para mostrar que as coisas acontecem dessa forma, e o museu lá do Cazuza, né? Museu cheio de realidade, está acontecendo isso mais uma vez. Aconteceu lá no FGTS, e assim, eu me arrisco a dizer, sem sombra de dúvidas, vai acontecer agora também, né? Porque a questão é política, né? O tempo não para, é um museu cheio de realidades, e às vezes nós temos que chegar no fim do poço mesmo, nós brasileiros, né? Para colocar o pé lá no chão, firmar o pé no barro, né? Que como era molhado, tem aquele barro lá atrás, para você firmar, para você subir novamente. Então, Darcy, vai ter como a gente fugir? Vai alterar? Você acha que vai, ainda mais vindo do Gilmar Mendes, né? Vai que vai alterar para ser uma fraude? Não, eu acho que o Gilmar Mendes ele chamou todo mundo para justificar, cada um dá o seu voto, mas infelizmente a coisa vai acontecer, vai ser autorizado sim. Não tem como não ser autorizado. Por exemplo, mas por quê? Porque o tempo não para. O mundo mudou. Ó, as nossas profissões. Justamente as nossas profissões, eu tive cuidado de olhar, e o médico são as primeiras da lista das profissões que estão fadadas a ter pelo menos uma revolução, né? Com essa IA toda que está aí, né? Então, o PJ, a questão de ser pessoa jurídica, ela vai ter que ser adequada, inclusive com essas novas profissões. O advogado ele vai ter que se... Eu estou me desdobrando em 2, né? Eu tinha um irmão que cuidava das minhas coisas, eu era a pessoa que imprimia e não desse certo, eu procurava meu irmão Alexandre ali para resolver. Eu procurava não, ele já sabia o jeitão dele e ele me ajudava e resolvia. E eu passei 3 dias para autenticar um certificado aqui da OAB, 3 dias, sozinho, não pedi ajuda para ninguém, porque eu senti a necessidade da mudança, né? Eu senti a necessidade de me adequar. Hoje eu recebo de alguns clientes a inicial dele, e ele já manda a contestação pronta que ele fez lá na IA, né? Já tá desse jeito. E eu aprendi na live de vocês que o prompt é que manda, né? Que às vezes é o prompt que ele... Assim, o cliente ele mandou a contestação, eu consigo hoje ainda, né? Mas até quanto tempo eu vou conseguir? Eu consigo dizer para ele, mas não é assim, 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 essa contestação que você mandou lá tá errada por isso, isso, isso. Mas eu já entendi, através daquela palestra eu não me recordo, Bernardo. Bernardo, né? Uhum. Eu já entendi que aquele mandou eu conseguir identificar porque ele, na verdade, não soube pedir direito. Ele não soube o que pedir para ela, né? Então ela mandou alguma coisa errada que não bateu.
Mas assim como eu estou aprendendo, ele vai aprender, todo mundo vai aprender. Então, as nossas profissões que estão ali no topo do mercado, elas vão ter que se reformular, né? E quantas profissões elas terão que ser reformuladas e quantas profissões elas serão exterminadas, né? Aqui, dentro do escritório de contabilidade, que eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, juridicamente. Dentro do escritório de contabilidade, aquele faz tudo, aquele que fazia os cadastros, faz ali né? Ele, uma boa IA, não precisa nem ser uma boa IA, não precisa nem ser bem, não precisa nem ser a paga, né? Uma IA já acabou com esse trabalho, né? Que era, eu não lembro o nome desse cargo aí, mas é um cargo que já acabou. Tem dentro da contabilidade hoje? Já não tem mais. Paralegal, né? Que chama, né? Existe o paralegal dentro da contabilidade hoje? Existe sim, hoje Ainda tem. tem. Tem que as aberturas, tem sim. Mas Mas não assim, tem tanto que Deixa nem eu fazer antigamente, né? aqui. Hoje eu preciso de uma pessoa só, já faz. já faz tudo, né? Dentro do Deixa eu trazer escritório, um ponto de reflexão aqui, doutor Darcio. põe lá. Uma reflexão. Você nos fez, eu particularmente, lembrar do professor universitário, né? Você mencionou o seu professor que está lá no TRT, mas do como se identifica, né, a persona, pessoa física e E a, excelente. Depois você narrou sobre a questão de ocupação social sobre a capacidade da pessoa do futuro, dela ter as reservas e assim por diante. Mas não querendo aqui eu, como contador, querer puxar a sardinha para o lado da pejotização, que eu entendo que possa ser mesmo determinado, decidido a favor disso, e aí sanar essa. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é uma visão diferente do que você colocou. O fundo de garantia, o INSS, ali ele está, a gente ter ali um fundo para poder colocar o valor pensando na sociedade como um todo, né? Hoje, o Gilson pode até me confirmar, temos dentro do Conselho de Contabilidade uma orientação, uma normatização, fala que o empresário ele tem que fazer a retirada de prolabore, que não é um hábito. Você pega as empresas mais antigas e as contabilidades não tinham esse hábito de fornecer ou orientar o empresário sobre essa necessidade. Ó, você é empresário, você não é tudo seu. O dinheiro que a empresa fez lá, então você tem que regulamentar isso. Você tem que fazer um prolabore, pagar ali o seu INSS, dependendo do valor, pagar ali o IR e tudo mais. Então, por um outro lado, então por isso que eu estou fazendo, vou trazer uma distorção da sua orientação. Aqui é uma discussão, bate-papo. Mas exatamente nessa visão. Por quê? Continua tendo ali um recolhimento, continua tendo uma contribuição para o fundo, pensando numa questão social. Então, por esses fatores que eu sou um defensor, digamos, da pejotização, e aí acredito que, com certeza, o juiz quem vai determinar, mas deve estar uma briga sobre essa discussão desse grupo que está debatendo a respeito desse tema, bem forte. Aí eu não sei para que lado que a corda está puxando ali que vai ganhar, mas é isso, né, Gilson? Tem um regulamento para os empresários, né? Eu estou até trazendo dados aqui, eu coloquei na IA, agora estou usando IA agora. Como Olá. você pergunta aqui, pergunta. Saiu aqui uma pergunta para ir de encontro que o Daço está falando, né? Ó, recorde histórico em 2025. Foram 5 milhões e 100, né? De abertura de empresas. Então, assim, e dessas 5 milhões e 100, 77 são MEIs. Então vai de encontro que o doutor Daço está comentando assim, né? Que tem a discussão. Qual é o valor da MEI da contribuição? Ela é bem pequenininha. Então eu vou te colocar o exemplo, né? Então lá é R$ 70, R$ 50 vai para o governo. 5% vai para o ISS ou vai para o ICMS. Então vai de conta que eu tô falando. O Daço colocou de exemplo aqui. Quando você coloca 50 mil, a contribuição, vamos para a título de INSS,
pro empresário, o empresário vou fazer uma conta que eu tava fazendo agora, tá? Eu tava atendendo uma psicóloga, ela tava aqui pensando, né? Pô, ela faturou na pessoa física R$ 230 mil. Fez um jeitinho lá, pagou e conseguiu a restituição. Falei, tá errada, minha filha. Ela tinha que pagar no mínimo 55 mil só de IR. E ela não contribuiu pro INSS. Então, assim, se a gente for fazer as contas mesmo, o que está acontecendo aqui, o INSS está sendo lesado, o FGTS, que banca o processo do governo, está sendo prejudicado. Então, por exemplo, das 19% aqui são empresas MEIs. Então, o MEI não, é ME. Então, quando a gente fala de 19%, é mais ou menos 1 milhão de pessoas que está deixando de contribuir para o INSS no seu valor total. Então, tudo que você está falando assim, você fazer conta, eu vou pegar o exemplo dela, tá? Eu mostrei para ela o exemplo, se ela fizesse para uma empresa do Simples até 180 mil, ela pagaria 6%. E mais 11% sobre o salário mínimo para ela fazer pelo menos o mínimo da contribuição, que nem o Eric acabou de... Você vê que as coisas vão ligando, né? Vou ligando. Então, assim, o que ele comentou aqui que o CRC nos obriga a fazer toda a abertura de empresa a ter pelo menos uma contribuição de Prolabore. Então, assim, para que não esse sistema não tenha o desequilíbrio. Certo. Já está desequilibrado, né, quando você faz essas comparações, né? Agora, respondendo o Eric primeiro, mas foi muita boa colocação, tanto do Eric quanto sua. Respondendo o Eric primeiro, ele é um procurador do INSS. Ele chegou com os dados, quando alguém tiver curiosidade, pode ir lá na internet, que é muito interessante, né? Para quem gosta, foi muito interessante essa audiência pública. O que chegou do INSS, ele chegou com os números exatos. Como o INSS hoje não, né? Muito tempo, ele conversa com a Receita Federal a nível de sistema, não é? Eles têm, inclusive, esses dados que você está falando, porque, assim, ó, é a história do cavalo. Eles têm esses dados porque, assim, ele fala assim, ó, eu tenho, por exemplo, um exemplo básico, né, uma conta só para demonstrar, eu tenho 100 mil MEIs criados, né, mas desses 100 mil, eu tenho 22 mil que contribuem efetivamente. Os outros é perceptível, a gente sabe que eles foram criados apenas para ser pessoa jurídica, né? Então, ele tem esses dados aí. Porque, assim, ó, não basta ser obrigado e não basta ser o médico empresário ou a menina do RH, né? Ela não tem a cultura. Aí é o que o amigo Pablo Marçal diz, faltou a cultura dele. Tanto é que o médico, mesmo recebendo todo esse valor, ele é o que mais procura o Pablo Marçal para receber essa assessoria financeira, né? Então, possa ser que o CRC está contando, mas na prática, no dia a dia, o próprio INSS tem esse número. Ele sabe que tem alguém no limbo ali que não está recolhendo. Aí, veja bem um exemplo bem que o Gilson colocou aí, ó. Não o ME, o MEI, né? O MEI foi criado para quê? O MEI foi criado inicialmente para o pipoqueiro. Lembra o pipoqueiro? Aquele que não... Diferente. Feirante, não é? Ele não foi criado pro empreendedor que viu que um pipoqueiro dá para fazer 8 mil reais. É inacreditável, né? 8 mil reais. Aí ele viu o empreendedor, viu e falou assim, ó, vou criar 10, vou comprar 10 carrinhos de pipoca e vou colocar 10 PJ. Olha o assunto se amatando, né? Vou comprar 10 carrinhos de pipoca e vou colocar 10 para trabalhar. Tem um primo ali, um sobrinho, um outro que não quer fazer nada, vou colocar ele no carrinho de pipoca. E nem vou contratar ele, não, vou mandar ele fazer o MEI. Olha aí, ó, não é? Olha o exemplo clássico do MEI, que ele foi criado por MEI, mas está sendo desvinculado do MEI para entrar na questão da pejotização, não é? Esse não vai ter INSS nunca na vida dele. E ele não tem INSS, qual que é o problema dele? Eu não sei. Alguém vai ter que pagar essa conta, alguém vai ter que ajudar ele, né? Aí é mais gente dentro do LOAS, não é? Porque nunca contribuiu com nada, vai para o LOAS. Mas eu não tô, eu como profissional em si, eu atuo para os dois lados. Com vocês aí eu tenho cliente, né? Que é empresa, e também já mandei pessoas aí para fazer os cálculos justamente desse INSS, que são pessoas físicas. Então eu atuo dos dois lados. Eu sou igual ao dólar. Se o dólar subir, eu estou ganhando, se baixar, eu estou ganhando também. Tá certo. Mas isso aí não vai voltar. Por que não vai voltar atrás? Vai realmente ser. Os seus julgamentos vai votar a favor, tenho certeza.
ele vai ajustar o máximo possível, mas vai votar a favor da pejotização, né? Ele vai simular. Por quê? Justamente por essas profissões, essas empresas, tudo mudou e tudo vai mudar, tudo está mudando, a IA está mudando, né? Acho que daqui a 3 anos um monte de empresa aqui, eu fiz uma lista, procurei na internet, né, no IA, digitador, operador de dados, arquivista tradicional, auxiliar administrativo, emissor de documentos, operador de telemarketing, atendente, vai mudar. Por exemplo, um exemplo clássico para entender por que eu estou fazendo essa junção. Tem alguns ônibus ainda, né, que tem cobrador. O ônibus hoje precisa do cobrador? Só não derrubou todos os cobradores ainda por uma questão social. O posto de gasolina que nós vamos, precisa de frentista? Não precisa mais de frentista. Só não acabou com o frentista ainda por uma questão social, que vai pesar, o sindicato pesa. Mas é líquido e certo que não vai segurar isso aí. Esses dias, na semana passada, houve uma questão de um estupro aí, foi muito divulgado na internet, acho que em Barueri, Alphaville, né? Um estuprador, ele ficou ali no prédio, ele esperou uma, uma- um porteiro dar um vacilo, ele pum pra dentro do catraca e foi parar lá no prédio, lá no apartamento da menina, certo? Eu pergunto para vocês assim, ó, olha eu fazendo o papel do advogado do diabo, né? Se fosse uma tela de vidro com inteligência artificial, essa inteligência artificial ia deixar aquele porteiro, aquele estuprador entrar no prédio? Não. A menina dormiu, foi tomar um café, olhou pro lado e tudo. É do ser humano, né? O menino foi lá e puf, passou por debaixo da catraca, certo? Por que eu tô falando isso? O futuro vai ser as pessoas se adaptarem mesmo, né? Será que a China errou? Os chineses estão manipulando tudo. Será que ela errou com aquele monte de apartamento, um monte de unidades de prédio, bairros inteiros parados lá, que ele falou que construiu a mais? Será mesmo que a China errou? Ela acerta tanto, né? Meu pai, o Justo conheceu meu pai, meu saudoso pai, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Meu pai fez eletrônica e eletricidade, 2 itens, né? Cursos. Aí hoje, assim, ó, o que vende mais, até mais que gasolina, é arrumar celular, consertar celular, certo? E o celular, o chinês, sem dar um curso, o chinês dividiu o celular em 5, 6 partes: câmera, placa-mãe, placa da frente, vidro da frente e vidro traseiro. Qualquer um, não desmerecendo quem arruma celular, qualquer um vira técnico de celular e ganha-se 12, 15 mil por mês fazendo o quê? Técnico de celular. O chinês lá da China habilitou as pessoas a serem técnicos de celular, que ele estava sem fazer nada, falou, vou ser técnico de celular. Habilitou ela a ser técnico de celular sem ninguém perceber. Ninguém percebeu isso. Eu acredito que ninguém percebeu. Ele não é técnico. Meu pai trocava o chip, o transistor, fazia troca, trocava a placa. Hoje não, você troca a placa, joga lá fora e vem outra. Já está certinha, já está montadinha. Mas por que isso? Ele habilitou, ó, ele lá da China, ele habilitou as pessoas aqui, ó, e cada esquina, uma do lado da outra, tem um técnico celular e que vende muito, não é? A venda não é o final do negócio. Ele vende, ele ganha o dele na plaquinha. Mas quem ganha mesmo é o chinês lá longe, que habilitou o técnico aqui, que é o MEI, que é o empresário que não está recolhendo nada e põe o dele para coloca o menino ajudar para ajudar ele do lado com o MEI também, né? Vou abrir um MEI para você. Você vai, ao invés de eu te pagar R$ 1.500, eu vou pagar R$ 2.000 para você. Você vai ganhar 2.000 e põe ele para recolher o MEI. Aí, Érica, aquele menino que está ganhando 2.000, R$ 2.500, Mali só pagou para abrir o MEI dele, nem está pagando a mensalidade da contabilidade. Por mínimo que faça um pacotinho para ela, né? Fala, vou fazer um pacotinho por mês para você. Não, porque na verdade ele está pensando o quê? Eu estou ganhando meus 2.000. Mas você viu, nós falamos do médico, aí nós estamos falando do menino que arruma um celular, está ganhando os R$ 2.000 dele. E fica ganhando os 2.000, depois vai ganhar um pouquinho mais, aí faz uns biquinhos e tudo. E no final das contas, quem que vai pagar a previdência dele? E se ele se machucar, quem que vai pagar o acidente dele? Você entendeu a complexidade que os nossos representantes estão tendo lá conosco? Mas que com essas atividades novas, com essas empresas novas, com esse impacto da sociedade, não vai mudar em nada. Eu acredito que vai ser aprovado assim,
com alguns pequenos ressalvos, mas vai ser aprovado. E aí volta a questão do dólar, cada um que cuida do seu, né? Para a empresa, como que a empresa tem que fazer para ter uma contratação certa, assim, justa, real, para não ter problema, né? Primeiro, assim, sendo bem claro, dependendo da folha de pagamento, por exemplo, de uma empresa tem uma folha de pagamento alta, né? E, e ela tem uma redução eficiente, com a pejotização de alguns colaboradores, mesmo hoje, mesmo antes, né? E hoje também, vale o risco, porque não é só isso aí que está em jogo. Você teve um diálogo, você teve outros benefícios, uma conversa com o empregado direitinho. Aí, por exemplo, de 10 empregados que você tem na sua empresa a nível de PJ, quantos desses aí vão entrar com uma reclamação trabalhista em face da sua empresa, né? Se você tem um bom relacionamento. Se um entrar e você pagar lá, você tem 100 mil reais, alguns olham como prejuízo, né? Mas desses 100 mil reais, quanto você economizou durante esses 10 anos que você está trabalhando com essa turma através do IPJ, né? Então tem que fazer conta. A empresa tem que fazer conta. E o empregado, se ele tiver, ele tiver discernimento, por exemplo, esse que ganha um médico, né? Vamos falar do médico mais fácil também. O médico que tem os 50 mil e ele faz como o Eric falou, ele faz o recolhimento dele certinho, a previdência dele, ele trabalha com até uma previdência privada, e, enfim, não vai ter um problema maior lá no futuro, né? Então, assim, tem que trabalhar com o certo. A empresa, ela, mesmo que ela for fazer uma contratação um pouco duvidosa, não com compliance é, efetivo, o que pode ser feito? Só cuidar para que pequenos detalhes não deixa passar em vão, assim, por exemplo, essas questões do e-mail, a questão de você coloca ele como PJ para fazer um projeto, mas você está cobrando ele como se empregado fosse, né? E o importante, uma coisa Ó, dizer que pessoal, cuidado, hein? Olha, cuidado aí a orientação do advogado, hein? Ó, vai virar uma febre todo mundo. Cai aí para não ter o bico. E a questão do Gilson lá da legislação de 2007, da reforma, o que ela trouxe? Ela trouxe também um item que você não pode deixar, que antigamente era assim, ó, eu tenho um cliente que estava com estamos ainda com isso aí, né? E foi o Gilmar Mendes ainda, eu estou com essa questão ainda no escritório. Quando você, por exemplo, o cliente chega, o rapaz ganha 15 mil reais. Aí ele fala assim, ó, eu vou aumentar você para 22 mil, mas você vai procurar o Gil, vou usar você, Gil, não vou nem usar o Eric. Ó, você vai procurar o Gil, se ele vai abrir uma empresa para você, e aí você vai ter um aumento, você vai ganhar 22 mil reais, certo? Aí num dia ele sai com a rescisão de contrato de trabalho dele, na sexta-feira, na segunda ele não preenche nenhum aviso prévio, né? Na segunda-feira ele volta como PJ ganhando 7 mil reais a mais, certo? Com essa reforma lá de 2022, bloqueou isso. Ele tem um período, salvo engano, de 18 meses, que ele não pode sair da empresa, da mesma empresa, e prestar serviço para a mesma empresa. Porque era o que acontecia antigamente, assim, de enxurrada. Então, nessa reforma de 2017, veio essa questão aí, para dar uma segurada. Não impede dele sair de lá e ser prestador para outras empresas, né? Isso ele pode fazer. Mas, assim, no geral, cuidar do dia a dia, cuidar da questão operacional. A empresa ela tem que cuidar da sua questão operacional do seu empregado, da sua contratação, da gestão do negócio. Porque, assim, ó, se eu contrato um profissional para limpar a caixa d'água da minha casa, ou da caixa d'água da minha empresa, eu quero a caixa d'água limpa, não é? Eu não vou falar para ele, ó, eu quero que você lava, que você passe o produto, que você limpa, não. É diferente de eu ter meu empregado e eu dar as diretrizes para ele. Eu não vou contratar um empregado que, por exemplo, eu tiro uma turma dela de pessoas físicas, eu demito todo mundo e ponho todo mundo de pessoa jurídica na segunda-feira, crio mesmo e-mail, um e-mail para cada um com o e-mail da empresa, todo mundo continua, inclusive, no seu mesmo posto de trabalho, está lá na sua baia, seu computador, tudo certinho, não é?
E sai todo mundo para almoçar, e tem nota fiscal, e aí depois tem as perguntas. Esse ano o 13º vai atrasar? Quer dizer, a pessoa jurídica com o 13º, né? Então, esse tipo de coisa que não deve acontecer. É o 13º, essa relação de como se o empregado fosse. Porque o prestador de serviço, a empresa, ela tem que ser autônoma. Ela tem que executar o trabalho dela, né? Mesmo que for para fazer um trabalho específico, um projeto, é melhor que seja um projeto. Ela seja contratado para fazer aquele projeto ali. E o que se pega na Justiça do Trabalho? O advogado do lado aqui, do lado do advogado do empregado, né? Ele pega, antigamente tinha um talão de nota, né? Hoje não é mais talão de nota, mas pegava o talão de nota que vinha com 50 notas, não é? Pegava 50 notas, estava emitido todo dia 30, 50 notas de 15 mil reais, né? E o dissídio da categoria, por exemplo, foi 2% tal ano. Aí a nota era de 15, no outro ano, na mais data do 2%. dissídio, tinha os 2%, era só fazer conta, né? Então não tinha como fugir disso, né? Era decretado o vínculo de emprego. O que vai acontecer agora? Com essa terceirização, com essa autorização de poder terceirizar a atividade fim e essa autorização da pejotização, infelizmente isso aí vai cair como uma bomba para a sociedade, porque sem ela perceber, tudo vai ser terceirizado, tudo vai ser pejotizado, porque vai vir essa autorização. Como eu acredito que ela vem, com algumas mudanças, com algumas pequenas adequações, né? Mas realmente ela vai vir. E quem vai ter que se adequar aí é o INSS, o FGTS, a Caixa, que eles vão ficar sem essa fatia aí para colaborar com o cofre, com os cofres deles, né? Mas eu já falei demais, vou deixar vocês falarem um pouco. Acho que eu tinha que dar Não, palestra em pé. eu entendo que é um processo de adaptação. Adaptação, você comentou, né? A questão do frentista, se vai continuar ali a bomba de combustível. Você comentou assim de um fato de um prédio, aí me fez recordar atualmente da profissão que são aquelas pessoas dos estágios. Hoje agora é aquele radar suspenso eletrônico, o carro passou, ele já contabiliza ali o pedágio, está substituindo as pessoas, né, a parte da tecnologia. Então, existe uma transformação, estamos numa mudança social, tanto para as pessoas que vão se especializar, a pessoa que vai arrumar celular, vai ser o técnico lá, ela vai mudar isso, mas ao mesmo tempo tem que ter ali uma questão do governo trazer ali um pouco mais de atenção à educação, que as crianças elas já saem da escola sem ter essa cultura, essa direção sobre a importância do dinheiro, como que gastar dinheiro. O Brasil não tem essa cultura. Então, o que vai acontecer agora? Vai virar uma enxurrada foi aprovado. Então, a empresa vai geral e vai recontratar como PJ. Vai diminuir a carga tributária dela, ali na parte de pessoal, só que aí vai ter que ter, acredito eu, uma trava, né? Para que, assim como você hoje tem aquela questão do aprendiz, tem o do estagiário, não pode ser tantos por cento da quantidade do vivos, né? Eu entendo que possa vir, se for vir, uma regulamentação nesse sentido. Olha, vai ter pejotização, tudo bem, mas não pode exceder tantos por cento do quadro efetivo da empresa. É uma maneira, mas não quebra ali a importância das pessoas terem a educação, fazer as suas reservas financeiras para ir pensando no futuro, né? Sua Eu colocação. tô indo além aqui, ó. Eu tô Falei. indo além. Ele vai ser a fuga do 5x2 aí que tá sendo criado, né? Ele vai ser a fuga. Porque não vai fazer sentido. A colocação do Érico aí foi muito boa. Só que essa parte de fazer um item, outro item, ela já passou, né? Porque se nós bem lembrarmos, hoje não tem mais, eu não vejo mais, não chega mais para mim.
Mas por volta de 95, por volta de 2000, eu acredito, tinha as tais das cooperativas de mão de obra, vocês lembram? Hoje não tem mais cooperativa de mão de obra. Tem. Então, Não tem mais. é muito difícil, né? E de todo aquele tempo, eu só trabalhei para uma cooperativa que é hoje, na época era a Cooperpan, né? Hoje é a Transof. Eu só trabalhei para essa cooperativa que era uma cooperativa de verdade, que era a cooperativa dos proprietários, antigamente eram os piruês, depois se tornaram os proprietários dos ônibus, né? Só essa, porque outras também que eu consegui trabalhar, não era cooperativa de verdade, ela já era, que essa situação que você está colocando agora, mas ela era naquela época, era subterfúgios para sair dessa contratação regular. Por exemplo, eu pegava esses empregados, hoje vai ser essa pejotização, mas na época eu pegava, por exemplo, os cobradores. Eu constituía uma cooperativa de cobradores e colocava eles como cooperados, né? Dizendo que eles não eram empregados seletistas, né? Que ele era um grupo de empregados juntos para um bem comum, né? Na verdade, eles eram O trabalhadores CLT. normais, É o né? CLT contratando. CLT, sem todos os direitos que a cooperativa não tem, um cooperado não tem, que o seletista tem, né? Então, essa Uhum. parte aí, muito bem colocada, mas infelizmente ela já passou. Começou em 98, para o direito do trabalho. O direito do trabalho é assim, vou defender minha categoria agora. Quem criou a penhora online, que tanto tira nosso sono, quem criou a penhora online foi a Justiça do Trabalho. Quem criou o processo digital, o eletrônico, foi a Justiça do Trabalho. Foi a Justiça do Trabalho que ela foi inovadora em todos esses itens. A Justiça Civil foi lá, deixou... Eu não sei quem é esperto e quem não é, né? A Justiça Civil foi lá, deixou a Justiça do Trabalho fazer do primeiro, vendo se dava certo, depois ela veio lá e copiou e fez. Mas nada se cria, tudo se copia, né? Mas é assim, Exato. ó, a Justiça do Trabalho, ela a CLT, assim, ó, a CLT ela foi feita em 1943, da época de Getúlio Vargas. Ela foi a CLT ela não é um código. Pegaram as legislações que tinham legislação de uma de outra, unificaram e criaram a CLT. Mas já, mesmo ela sendo assim, mesmo sendo de um regime daquele ali grosseiro como aquele, veio dando certo. Ela é ela é uma reunião de leis, mas com preservação de direitos, né? Que esses direitos, assim, quando você sai da justiça, do âmbito da justiça do trabalho, porque ó, a discussão que nós estamos tendo aqui, ó, ela vai até o TST, que é tudo o juiz do direito do trabalho. Quando ela está ali no TST, ela está com uma visão trabalhista, ela está com uma visão daquele do hiposciente, de um cara especialista que estudou anos para poder mensurar o que nós estamos tratando aqui na questão social, certo? Só que ela dá um pulo o TST está lá em Brasília, certo? Vem aqui, sai aqui da Barra Funda, aí sobe ali para a Consolação, aí vai lá para Brasília, TST. Só que quando ela sai desse TST, que dá o pulo para o STF, por exemplo, aí já muda essa figura, já é uma decisão amplamente política, já é um Gilmar Mendes da vida, que é Mexeu com alguém aí, né? mexeu com alguém, né? Nós estamos vendo aí hoje, né? Banco Master aí. Então, já vira uma decisão que não reflete o melhor em si, no meu ponto de vista, humilde, né? Não reflete o melhor em si não é só para o empregado ou para o empregador, é para a sociedade, né? Eu tinha um outro professor, ele até faleceu, Renato Ventura. Ele sempre nos disse assim, ó, toda legislação, toda, sem exceção, toda legislação, ela foi criada para uma pessoa ou uma classe de pessoas. E geralmente não é para quem nós imaginamos que seja. Olha o caso que falei hoje do FGTS, que muita gente pensou que o FGTS era para o povo, é do É do povo, né? trabalhador, né? É o trabalhador, né? Nunca foi, né? Então isso é o perigo, né? O perigo da politização dessa pejotização. Eu, eu, Porque eu, eu,
A gente já está aqui adiantado do nosso tempo, né? Mas eu queria ver se na oportunidade teria como trazer. Tem uma pergunta aqui, Gilson, do Braga. Eu não sei se caberia ou se eu entendi, tá? Porque nós fizemos algumas lives aqui sobre a preocupação, só para não deixar o nosso público aí sem a resposta, sobre NR1. Talvez, eu não sei se a pergunta dele, o contexto, o que está trazendo de vantagens na CLT, as mudanças atuais. Então, com a NR1, as empresas estão tendo que se adaptar, adequar a alguns regulamentos que vão trazer uma preocupação psicossocial para os funcionários. Então, ela precisa criar uma cultura, desenhar regimentos internos, estruturas de cargos, definição de papéis, para que não haja nenhuma distorção sobre a figura da contratação. Então, o empresário, a empresa, quando contrata o profissional, ele não tem ali uma distorção, um desvio ali de função, ou até mesmo uma questão de pressão, de comprometimento, de exigências sobre aquilo que foi contratado. Então, a NR1 está trazendo uma preocupação com o profissional, com o trabalhador, e trouxe isso para uma regra interna da empresa para que ela criasse as políticas e viesse executar. Então, para o trabalhador, ele vai ter ali como muito mais claro as suas funções, o que lhe compete, sabendo que a empresa vai ter que ter um olhar diferenciado. E aí eu volto para a questão que é esse ponto do pejotização, a preocupação do fundo lá um pouco para trás, que é o governo, como estava tendo muitos trabalhadores entrando com pedidos de auxílio e afastamento, acabava caindo lá no INSS. Então, sobrecarregando o fundo, então o governo, o que ele fez? Criou esse regulamento, que entrou em vigor agora em maio, fazendo com que as empresas assumissem esse compromisso. Então, não sei se é essa pergunta, não sei se essa foi a dúvida do nosso colega Braga aqui, que a empresa está tendo que ter o papel social, que é evitar que aquele trabalhador chegue ao fundo do INSS ali e o governo tenha que cobrir. Então, não sei se era isso, não sei se o doutor Dácio, por causa do nosso tempo aqui já foi, pode contribuir se o seu entendimento aí jurídico, como especialista, para trazer um esclarecimento? A pergunta do nosso participante Braga aí é muito boa mesmo. Mas é assim, ó, você vê, ó, toda legislação ela é feita para uma determinada pessoa. Lembra sempre disso, que é matemática, 1 mais 1 é 2. Toda legislação ela é criada para uma determinada pessoa ou para um grupo de pessoas, geralmente um grupo bem seleto, certo? E a pergunta dele é muito boa, mas nesse sentido da ANR1 é assim, ó, ela é criada por uma preocupação de alguém que não está mais aguentando a pagar a conta no final da fila, INSS. Então ela foi criada para criar uma melhor condição de vida para aqueles que estão chegando com muito problema lá. Por exemplo, ó, a Sabesp. Em algum momento, o governo estava gastando, lá atrás, né? Não sei se 1970, o governo estava gastando com muito dentista, que não tinha dentista público, privado aí para todo mundo utilizar. O governo estava gastando lá no SUS com os dentistas, né? Então ele falou, peraí, vamos fazer alguma coisa para arrumar logo o dente desse povo, porque eles estão chegando aqui com os dentes tudo certo, estão gastando milhões de reais com o dentista. O que eles fizeram? Trataram a água, colocaram flúor na água, entendeu? Então, o NR1 está tratando da saúde do empregado, mas que empregado? O seletista. E de qual empregado nós estamos falando aqui, ó? Daquele que já não é mais o seletista, é o PJ, né? Aquele PJ. pessoa jurídica. Mais um problema esse aqui nosso, aqui esse de fora. Ele está sendo colocado de fora desse balde que estão sendo tratados. Ó, esses aqui nós vamos tratar deles. E o pessoa jurídica, justamente esse, ele está sendo tirado daqui, ó, ele está nisso, ó minha mão sumindo aqui no limbo, né? Que ele está nesse limbo, que ele não está nem do lado dos empresários que estão suando para ganhar o seu, que às vezes
paga as folhas de pagamento, fora tudo, mas não consegue tirar seu Não, isso só prolabore, aumenta o custo do empresário só. só aumenta o custo do empresário. Ele não é nem empregado, seletista, ele não é cooperado, ele não é terceirizado, ele não é nada, ele está num limbo. E nem o empresário ele é, você entendeu? Então, a pergunta é muito boa, para demonstrar assim com clareza que essa norma, esses cuidados, eles estão sendo feitos, ela foi normatizada para cuidar de uma categoria, mas é o flúor na água para cuidar do dente do povo, para o povo não ir procurar os dentistas que o governo tem que pagar. Uhum. Excelente. Respondi? Bom exemplo, bom exemplo. Excelente. E o pessoal não vê, né? Só vai vendo. Pô, por que tem flúor na água? Não faz sentido ter, né? A água não tem, né? Na natureza própria dela, ela sai da terra e já sai com o seu H2O, né? Puro. É um absurdo nós não termos direito do consumidor, direito financeiro, né, nas nossas escolas, né? Nossas crianças já saírem com... Não faz sentido nenhum. Briga-se por tanto, conversa tanto, se discute tanto, tanta discussão, e não colocam o direito, que é um ensino básico, né? Todo mundo deveria fazer direito, né? O médico deveria fazer direito, o contador direito, o engenheiro direito, deveria fazer parte da grade. É um absurdo não ter, mas porque eles querem que ninguém vejam as cordas, né, do sistema. É É, isso. Eu Dácio, espero ter ajudado em alguma coisa aí. contribuiu bastante, você é doido? Eu falo que cada live dessa eu aprendo mais coisa, né, Eric? Fala que, Com putz, certeza. acho que tá funcionando mais para mim esse negócio aqui. Lógico, nosso objetivo aqui é atender o nosso público para que eles possam entender o que está acontecendo, né? Embora a gente sabe que tem questões políticas, tem pessoas, a quadra sempre mais fraca é a pessoa que assume essa responsabilidade. Mas no momento que ela entende o que está acontecendo, fica mais fácil dela tomar uma decisão, emitir uma opinião, pesquisar sobre o assunto. Não é só IA, né? Falar agora tudo que a IA pergunta, não. Mas procurar um profissional aí da área do direito, né? Que é a sua especialidade, para poder sondar ou verificar se está fazendo sentido. Que a pessoa entra. Depois que ela entra, faz, depois ela vai procurar o direito. Então, assim, quando você entende, ela é questão, né? Esse mal que a gente está tentando aqui, com conscientização, né? Trazer esse assunto que é pertinente, como você falou, para a sociedade. Na hora que você for tomar uma decisão, saber qual é o caminho aí que você deve seguir. Lógico, mas com consciência, com responsabilidade, né? Com compromisso de O entender de onde você está compliance, né? entrando, o que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você não deve fazer, o que você pode fazer, com compromisso, né? Então, contribuiu bastante aí, né? Eu falo assim, né? Tô recebendo aqui Passei o dia recebendo felicitações. Vai ter a live? Falou, ó, vai ter a live sim, porque eu me comprometi. Estou com um compromisso aqui com o nosso público, da gente poder trazer essas informações. Então, sexta-feira, nós vamos ter a próxima sexta-feira, e com o objetivo aqui de conscientizar. Então, obrigado por aceitar esse convite aí, obrigado pelas felicitações, tá? O doutor Dácio, naquele sentido assim, eu acho que quem ficou até aqui, viu a aula que teve aqui e vai poder contribuir para o seu dia a dia aí. Com certeza. Eu que Queria agradecer agradeço, né? também aqui, o doutor Dácio, a, a sua predisposição, o conhecimento que você mostrou ter aí, bastante profundo sobre o tema. É um tema bastante impactante, que vai ter ainda ali uma repercussão, mas mostrou muito conhecimento. E fazer um convite para o pessoal, precisando de um especialista aí, um advogado, pode chamar o doutor Dácio, chama a provisão aqui, a gente faz a conexão, se for o caso. Mas muito O doutor Dácio agradecimento. cuida dos nossos casos aí, né? Trabalhista aí quando tem, dos nossos clientes. A gente sempre recomenda ele aí. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer muito grande, né? E como vocês mesmos colocaram aí, eu tenho meu encontro lá catequético aos sábados, e eu sempre digo, eu sempre saio com mais do que eu levei, né? Essa questão de professor, você ensinando, você aprende muito mais, né? Eu tenho minha esposa aqui, uma grande professora, tá no cargo aí de coordenação hoje, mas a minha irmã, maravilhosa, e assim, para você fazer um evento desse aqui, você se prepara, né? Então você acaba levando mais, trazendo mais de volta do que você leva. Isso é muito importante. E só mais uma atenção, Érico, esse caso aqui do nosso julgamento, né?
do 389, ele é o mais esperado do ano, hein? É o julgamento mais esperado do ano. Vamos ver o que vai sair dessa caixa preta aí. Foi um prazer, viu? Um prazer inenarrável estar com vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado Valeu, obrigado, senhor. Obrigado, quem doutor ficou Dácio. até Obrigado aí ao agora, quem público aí. entrou, não é? Obrigado a galera aí, que sem eles aqui não deixa eu ver se eu consigo falar o nome aqui. Maurício, contador, Petrocini, Hobbs, o Braga que contribuiu com a pergunta, o Washington, Cole, a Sandrinha, Flávio, Alex Lima, Valzinha, Cristiano, o Sou Robson, obrigado Robson pelas felicitações aí, o Rodrigo, Kátia, o Ronaldinho aí, seu parceiro aí de anos, o Jefferson, Maria de Fátima, a Gilda, minha irmã, a Andressa, a Lívia e o Kleber. Sem eles aqui, isso aqui não faz sentido. E o objetivo é esse, né? Então, em breve vai estar disponível aí a gente está colocando no YouTube, tá? E nós vamos colocar aí também no Instagram alguns cortes aí, tá, doutor Dácio? E vai marcar vocês aí, em breve. Vamos. Obrigado, tá? Valeu, um abraço. Muito obrigado. Um abraço, tchau. Boa noite. Boa noite.